agradecendo a presença de todos e a própria oportunidade de a gente estar aqui entre amigos, podendo comemorar o lançamento de um livro, né, que é importante para a nossa área e que, na verdade, ultrapassa, eu acho que bastante o escopo dos interessados e acadêmicos. Eu, por exemplo, meu pai, que foi bancário a vida toda e não tinha muita familiaridade com os temas que eu estudava, ele tinha suas fábulas de Esopo favoritas, né? E ele sempre achava muito estranho que na faculdade nunca chegava o momento da gente ver Esopo, mas a favorita dele era assim, Velho Menino e o Burro, e ele sempre comentava, e era uma coisa que vinha assim da família de interior, família grande, e eles tinham essa tradição de contar histórias, de relembrar histórias, e o universo da fábula e o universo do Esopo é muito este universo do contar e recontar histórias, né, nas situações de convívio entre amigos, né. Então eu vou falar a princípio de um autor e de histórias, né, que ecoam na experiência de todo mundo um pouquinho, né. E eu imagino que aqui todos, de alguma maneira, saibam, né, situar um pouco essas narrativas que a gente chama de fórmula geral de fábulas, né? Embora elas estejam disseminadas no mundo afora e sejam parte dessa cultura popular, né, normalmente de cunho oral, as fábulas se associam muito particularmente com a Grécia e especialmente estão vinculadas a essa figura de Esopo, cuja existência para os gregos não era posta em dúvida, né? Heródoto, por exemplo, dá testemunhos de um escravo que teria vivido no século VI, em Samos, né? Ao qual se atribuía a autoria dessas pequenas histórias narrativas, breves, né? Que chegaram para nós, a grande maioria delas em prosa, né? Mas, né, a gente sabe que o corpus de fábulas que foi preservado, ele foi se formando ao longo de séculos, né, e simplesmente foram associados a Esopo. E muito antes de terem essas histórias uma autonomia enquanto um gênero próprio, elas integravam outros gêneros da poesia grega, inicialmente, né? Dando presentes, a gente pode rastrear assim, embriões de fábulas em Homero. Com certeza a primeira fábula conhecida aparece em Hesíodo, nos Trabalhos dos Dias, né? Na lírica grega, né, particularmente em Aquíloco, a gente tem menções também a este universo. E depois no teatro grego, né, especialmente em Aristófanes, em que diversas vezes os personagens aludem a Esopo ou se valem de fábulas para fazer valer o seu ponto de vista. Ponto interessante, porque a fábula é um gênero que a gente chamaria de moral. A gente pensa na fábula associada a uma moral, né? Muito embora essa moral, aquela moral que vem no final da narrativa, né? Esta fábula é sobre, né, aquela introdução formular, ela seja posterior e ela até seja uma parte mais variável em tese, né, da composição. Mas sim, a fábula é um gênero retórico que servia a princípio para ilustrar uma ideia, um pensamento, um argumento, né? E essas coleções de fábulas que foram se formando, muito provavelmente a partir do século IV, né, antes de Cristo, elas devem ter surgido como uma espécie de grande banco de dados para propiciar aos oradores, né, recursos para justamente argumentar, né, para argumentar
adaptação, né? E com o tempo elas se tornaram um gênero próprio, autônomo, né? E não deixaram de crescer em nenhum momento, né? Atravessando a Idade Média, o Renascimento, até chegarem aos dias de hoje. Curiosamente para nós, Esopo é um autor, como a Isabel falou, talvez um dos maiores autores da literatura infantil, né? Então nós temos várias antologias de fábulas esópicas disponíveis no mercado, mas essas fábulas em geral elas passam por uma adaptação ou por uma seleção de modo a contemplar aquela ideia que a gente tem de um público infantil como um público ainda não formado, um público que não poderia ser ainda exposto a todo tipo de temática, porque as fábulas de Esopo elas trazem também, né, um universo bastante violento, em que predomina a lei dos mais fortes sobre os mais fracos, né, e que nem sempre o mais justo vence. É comum a gente ver o lobo levar melhor sobre o cordeiro, né? Há fábulas bastante preconceituosas contra escravos, né? Contra diversos povos, né? Árabes, etíopes, né? Fábulas em que menininhos se embriagam, em que velhinhas são violentadas, né? Então, esse universo perturbador que também que faz parte, na verdade, da realidade, né, de qualquer sociedade, né, e os gregos, obviamente, também têm, estão bem representadas nessas fábulas, né. Então, essa edição ela vai trabalhar com um conjunto de fábulas atribuídas a Esopo, né? E ela não vai fazer nenhuma adaptação e nenhuma seleção, né? Imaginando que o leitor vai ter condição de ler, interpretar e compreender, entendendo também que essas fábulas, então, elas têm um apelo universal por um lado, especialmente por conta de se valer muito desse imaginário animal, dessas figuras animais, os animais falantes, que são talvez a característica da fábula que a gente mais associa ao gênero e a Esopo, né? Mas também elas apresentam características muito próprias da sociedade grega, né? Então, como eu disse antes, a gente vai ter escravos, porque a sociedade grega era escravocrata, a gente vai ter menções aos deuses e aos festivais típicos da Grécia, né? E esse universo vai, então... E aí, inclusive, há figuras históricas, o próprio Esopo é um dos personagens, se tornou com o tempo um dos personagens de suas fábulas, né? Então, eu acho que um dos sucessos da fábula da antiguidade, por ela ter atravessado tantos séculos, do século VI, digamos, quando se situa mais anterior ainda, né, pensando em termos de Grécia, até os dias de hoje, está justamente no prazer que essa narrativa propicia, né? Então, dentre as fábulas de Esopo, tem uma que trata justamente disso, né? E que eu gostaria então de ler para vocês, que é a fábula O Orador Dêmades. Certa vez, o orador Dêmades estava discursando para o povo de Atenas, mas não lhe davam a menor atenção. Então, lhes pediu permissão para contar uma fábula esópica. Tendo ele conseguido, começou a dizer: uma andorinha, um enguia e Deméter iam por um mesmo caminho. E quando chegaram a um rio, a andorinha voou e a enguia mergulhou. Disse isso e calou-se. E Deméter, o que aconteceu com ela? Perguntaram.
E ele respondeu: ela está zangada com vocês que deixaram de lado os assuntos políticos para se ligarem em fábulas exóticas. E a moral é: assim também entre os homens são irracionais aqueles que negligenciam os negócios prementes e dão preferência aos afazeres prazerosos. Mas os afazeres prazerosos, né, são a melhor parte, né, da nossa existência. Não que a gente deva deixar de lado os negócios prementes, né? E eu acho que essa fábula ilustra bem isso, né? O quanto é bom, né, o quanto pode ser prazeroso escutar essas narrativas, né? Daí o segredo, talvez, da sua sobrevivência, né? Depois a gente talvez possa conversar mais sobre isso, mas eu vou passar para a Paula. Queria agradecer o convite de estar aqui, agradeço a Adriane, Celeste, a editora, Isabel. É um prazer para mim não só estar aqui nesse momento, mas também falar de fábulas e de Esopo, que é um assunto que me é caro. Eu vou pedir desculpa para a plateia, que eu não sou da tradição oral. E se vocês tiverem paciência, eu vou então ler o texto. Então, não ser muito longo. No Ocidente, as fábulas nos chegaram com a obra do lendário Esopo. Mas antes dele, muitos poetas antigos revelam uma predileção por imagens de animais, evidente nas inúmeras metáforas, comparações e nos símiles provenientes do mundo animal. Animais figuram nas obras de quase todos os poetas gregos antigos, e a sua importância na literatura arcaica encontra paralelos em outras artes do mesmo período, como na cerâmica orientalizante. E isso não parece ser casual. A própria fábula, cujos protagonistas são, na maior parte das vezes, animais, também não é de origem grega, mas assírio-babilônica. Constata-se na Grécia, a partir do 8º século, um interesse renovado no Oriente e um movimento expansionista que resulta na fundação de colônias. Nessa época, a influência de artesãos imigrantes e as importações orientais impulsionaram e deram origem ao chamado período orientalizante nas artes. Os centros de maior influência foram a Síria e a Síria. Como aqui no texto vocês percebem que é Síria e Assíria. Não sabemos ao certo como essa influência, transmissão ou impacto ocorreu, mas é verossímil que não apenas artesãos gregos viajassem para o Oriente e trouxessem novidades de volta para casa, mas que gregos também aprendessem técnicas e estilos distintos com sírios e fenícios que visitavam a Grécia. Os primeiros sinais do contato dos artesãos gregos com as novas técnicas e motivos decorativos orientais são a presença de animais pastando na pintura de cerâmica e na arte em ouro. E na segunda metade do 8º século, a introdução de leões, grupos de animais combatendo, esfinges, grifos e centauros. A cerâmica orientalizante propriamente dita inicia-se em Corinto, no 8º século a.C., data que coincide com o primeiro registro de fábula na literatura grega, nos versos de Hesíodo. Além do leão, que é de inspiração neo-hitita, não existia leão na Grécia, e a inspiração neo-hitita e assíria, a pintura coríntia orientalizante introduz galos, corujas, pombos, perdizes e seres fantásticos, entre novos motivos florais. As frisas meticulosas, nas quais animais marcham ou estão em disposição heráldica, são comuns na Síria. Portanto, não apenas os próprios animais, mas também o seu modo de representação, que dominará a pintura de vasos gregos por muito tempo, procede de modelos orientais. No século seguinte, a pintura meliana orientalizante, que floresce no mesmo tempo e espaço que a poesia de Aquilo, que o poeta grego, que por sua vez cuja poesia é repleta de fábulas e imagens de animais, essa pintura caracteriza-se também pela presença de um grande número de animais em frisas e composições antitéticas. Cavalos, leões, panteras, touros, javalis, cervos
cabras selvagens, carneiros, caprinos, porcos, lebres, galos, aves aquáticas, perdizes, gansos, cães e raposas. Há também figuras humanas, na maioria mitológicas, mas também dançarinos, participantes de um simpósio, pigmeus lutando contra garças e seres fantásticos, como os grifos, esfinges, sirenas e cavalos alados. Na cerâmica grega, assim como nas demais artes, não se trata, porém, de uma cópia de protótipos orientais, mas diversos elementos introduzidos aos poucos são acomodados e reinterpretados para servir novas funções. Por exemplo, na pintura dos vasos, a árvore da vida oriental, em novas composições com animais na pintura grega, perde o seu significado religioso original, assim como cenas de um homem ou de um guerreiro atacando um leão, que no Oriente representava o poder divino, heróico ou real, passam a representar Hércules. Há muitos helenistas que têm estudado a influência oriental nas artes plásticas, literatura e nas diversas esferas da cultura grega arcaica. As épicas homéricas, por exemplo, apresentam paralelos com as narrativas e elementos míticos do Gilgamesh, assim como as fábulas que figuram na poesia de Hesíodo, Aquilco e de diversos poetas arcaicos têm origens e paralelos na tradição fabular assírio-babilônica. Nessa época arcaica, o ainos, como era chamado, ou fábula, não era ainda um gênero à parte, mas, como disse a Adriane, um recurso retórico comparável ao símile ou ao mito. Tanto na fábula quanto no símile, o poeta exemplifica uma situação do mundo humano com um quadro ou acontecimento paralelo proveniente do âmbito da natureza, seja o protagonista fenômeno natural, fogos, ventos, ondas, ou um animal. Mas, ao contrário do que ocorre na fábula, o símile não possui nada de inverossímil. Leões homéricos perseguem rebanhos, mas não falam como os das fábulas. Nos últimos 50 anos, os animais e a sua representação na literatura e nas demais artes da antiguidade clássica têm sido objeto de um crescente número de estudos. Sempre uma presença importante na vida dos homens, no trabalho cotidiano, na adivinhação e na medicina, representados nas artes e ciências, os animais, no papel do outro, oferecem um referencial simbólico para oposição e separação, analogia e identificação, suscitando, desde o início da literatura grega poética, filosófica e científica, reflexões sobre a natureza humana, sobre a natureza animal e sobre a fronteira flutuante traçada entre os homens e os outros animais. Os animais são antropomorfizados ou os homens são animalizados no mito e no senso comum. Já se diz que o homem refletiu ou dominou sua paixão como um animal. Pois assim como depois em Platão as emoções e paixões impulsivas representam a animalidade no homem, já na poesia arcaica o animal figura com frequência como uma espécie de símbolo do irracional. A partir do V século, procura-se distinguir de forma mais sistemática as diferenças e semelhanças entre os homens e os animais, quais as suas formas de alma e inteligência. Dos pré-socráticos aos sofistas, prevalece a noção da inferioridade da alma animal em comparação com a humana. Mas se em Platão o animal é depreciado por não possuir razão e as faculdades irracionais são um elemento animal da anterior ideia, o animal não é destituído de toda forma de inteligência. Segundo Aristóteles, o animal age por natureza, por physis, sem arte, sem tecné e raciocínios, logismoi, humanos. E assim também os epicuristas e estoicos mantinham que só o homem possui a verdadeira razão, a linguagem, para os estoicos, sendo o que distingue de forma mais clara os homens dos animais. Teofrasto, porém, já traçava mais semelhanças entre as almas humanas e animais, apenas quantitativamente diversas,
ao passo que os céticos e neoplatônicos recusavam a ideia de que animais fossem destituídos de inteligência. Um dos maiores defensores da inteligência dos animais na antiguidade foi Plutarco, cuja obra, e particularmente o Tratado sobre a Inteligência dos Animais, é fonte de inúmeros mitos e histórias sobre a sagacidade, comportamento animal e suas diversas virtudes, prudência, coragem, justiça, etc. Assim como também Sexto Empírico, que atribui aos animais discurso e razão. Nas fábulas, os animais possuem características específicas, assim como as personagens típicas, os chamados stock characters. Mas se fizermos um estudo diacrônico do ethos, isto é, das características típicas de cada animal, percebemos que essas sofrem alterações significativas no decorrer do tempo e espaço, sendo compostas e variadas. E mesmo em uma única coletânea de fábulas, encontramos características contraditórias e, por vezes, irreconciliáveis. Tomemos, por exemplo, a raposa. A raposa é o animal que figura no maior número de fábulas da antiguidade clássica. 43 fábulas de Bárbaro e Fedro, 38 de Esopo. É também a criatura que goza da mais rica fortuna na tradição fabular, como nos atestam, por exemplo, o Reinhard Fuchs de Grimm, de 1874, entre outros. Na Baixa Idade Média e no século XVIII, a raposa tornou-se o representante simbólico de uma conduta ética e política contrária à cavalheiresca. Essa representação tardia da raposa pode ter contribuído em grande medida para que hoje em dia muitos críticos definam a fábula como um gênero popular, que opõe suas morais pragmáticas ao ideal da ética aristocrática e filosófica. Tal definição, embora não sirva para a fábula de modo geral, é pertinente para um número considerável delas. Com o surgimento da figura de Esopo e de sua biografia, a fábula tende a assumir na literatura grega um perfil mais baixo, sendo associada com escravos e os estratos menos privilegiados da sociedade, passando a predominar nos chamados gêneros baixos. Porém, em suas origens orientais, as fábulas encontram-se na poesia sapiencial. Na Grécia arcaica, há fábulas em Hesíodo, e elas são razoavelmente bem distribuídas entre os poemas méricos, corais ou monódicos, e jâmicos. Isso é, figuram em diversos gêneros, dos mais elevados aos mais baixos. Mas no período clássico, a balança já vira. Muitas fábulas são narradas ou aludidas na comédia, em contraste com as raras ocorrências das fábulas na tragédia. Voltemos à raposa. A caracterização da raposa como astuta querdalé, comum a muitas tradições, sugere que, via de regra, ela levará a melhor. Pois quem é querdalé visa o lucro, querdos. E na Grécia arcaica, cuja força econômica derivava do comércio, raras eram as censuras feitas a quem levava vantagem nas transações. Os adjetivos da raiz quer têm o sentido de uma vantagem, lucro ou benefício que envolve alguma forma de habilidade ou astúcia enganosa. Assim, a raiz apresenta imbricados os dois campos semânticos, o da arte e o da vantagem. Quando, por exemplo, na Ilíada, Aquiles, em discussão com Agamenão, chama o rei de Querdalé, certamente não se trata de um elogio, mas, inteiramente voltada para uma vantagem própria, é censurável apenas se, como neste caso, acarretar no prejuízo do outro ou da comunidade, ou se o modo de obtê-la não for lícito. Há várias passagens em Homero, particularmente na Odisseia, em que os termos querdos e querdaleos não têm conotação pejorativa. Na Ilíada, Sísifo é dito mais astuto querdistos, o que não é de se admirar, dado seu parentesco com Odisseu, certamente o herói mais astuto da literatura grega. E quando Odisseu não reconhece Palas Atenas, sua deusa protetora, inventa uma história de modo algum
ocultar sua verdadeira identidade, a deusa afetuosamente responde que só alguém mais astuto que Kerdaleos do que ele, isto é, ela própria, seria capaz de enganá-lo. O emprego de Kerdaleos com relação a Atena é notável, e na Odisseia ela é, por excelência, a deusa de Kerter. Já em Hesíodo, Kerdos assume uma coloração mais negativa. Vou citar uma passagem na tradução de Meir Laffer, dos Trabalhos dos Dias. Bens não se furtam, os dons divinos são muito melhores. Pois, se por força alguém toma nas mãos grande bem, ou se com a língua pode consegui-lo, como não é raro acontecer, quando o proveito, aqui é o Kerdos, ilude a inteligência dos homens. Ao respeito, o desrespeito persegue. Nessa mesma linha, outros poetas como Teógenes, Píndaro e mais tarde Sócrates também empregam Kerdos pejorativamente como uma ganância. Em seu jango misógino, Simônides arrola diversos tipos de mulheres, comparando-as com animais. Como ele atribui a cada mulher as características de determinadas espécies, seu poema é uma fonte importante para os caracteres convencionalmente associados com esses animais na Grécia arcaica. Na descrição da mulher raposa, observa-se a faceta negativa da inteligência multiforme da raposa e como esse aspecto pôde ser facilmente aplicado, mais tarde, aos sofistas por seus adversários. Vou citar aqui alguns versos do poema. Outra mulher o Deus fez da malvada raposa. Mulher sabe tudo. Nada de mal nem de bom ela escapa, pois ora diz que algo é mal, ora bom, e o seu temperamento é mutante. Se ao descrever a mulher raposa, Simônides não a qualifica como astuta, Kerdaleos, um dos traços mais marcantes do animal na sua fortuna literária, é possível que socorra porque, para ele, chamá-la de astuta seria um elogio, algo que ele reserva apenas para a casta e trabalhadora mulher abelha. Mas em Solon, a raposa não aparece em luz favorável. Diz ele: cada um de vós só trilha as pegadas da raposa, e juntos tendes mente pouca. A metis é a forma de astúcia e inteligência fluida e multiforme, característica da raposa e do povo, de caçadores e médicos, das artes e dos ofícios de Atena, Hermes e Hefesto, de Odisseu Polimedes e de Zeus que a possui por tê-la engolido. Uma das características mais típicas e frequentes da raposa é sua variabilidade ou versatilidade, as suas múltiplas facetas, a coiquilia. Por isso, é curioso que ela não figure nos textos homéricos, pelo menos na Odisseia, cujo herói de muitas voltas, Polítropos, é comparado com o povo Poiquilos, que muda de cor conforme o solo subjacente. Podemos concluir que a astúcia, a Kertocine, não era necessariamente negativa no período arcaico. A conotação pejorativa de Kerdaleos e de quem, como a raposa, possui a Kertocine como atributo típico, começa a tornar-se mais frequente quando a astúcia e a metis foram associadas em determinados ciclos com a sofística e a política. Adimanto, na República de Platão, qualifica Aquíloco como sapientíssimo e a raposa de suas fábulas como astuta, Kerdalé, e multifacetada, Poikile. A poiquilia, atributo da raposa e de Odisseu, associada como Kerdos com a metis, passa a ser uma característica do discurso sofístico. Em Dion, Eliano e São Basílio, a Kerdocine é uma esperteza da massa, de Poikoloi, daquele que é ardiloso, panurgos, e esperto, poneros, uma característica dos falsários multifacetados. Por fim, Esíquio glosa astuta por raposa, e lemos no Suda que astuto equivale a multifacetado, ardiloso,
pois, segundo ele, a raposa é astuta e uma ladra. Nas fábulas de Esopo e Bábrio, a raposa é também astuta e vária. Ela despreza os de pouca inteligência e busca aliados poderosos. Mas é só nos textos mais tardios de Bábrio que ela é chamada de ardilosa, de panurgos, e sabida, sopé. É surpreendente, porém, que em algumas fábulas a raposa seja nécia. Acho que não dá tempo, mas tem uma fábula que é a raposa e o espinheiro, onde falta ali a inteligência. Adrados alega que na fábula e no símile, o animal tem um valor único e característico, exemplifica qualidades permanentes. Essa afirmação talvez valha para um autor, uma obra ou um período, mas as características atribuídas aos animais ao longo da história da literatura grega não são fixas nem permanecem sempre as mesmas, pois, como vimos, tanto na história da literatura quanto na fábula de Esopo, o caráter da raposa não é constante. Boa noite a vocês. Eu também começo agradecendo a oportunidade de participar desse bate-papo, né? E quero também publicamente agradecer a Adriane, que confiou no meu trabalho e recomendou então a minha tradução. Tá? Ela sabia, né, que eu trabalhava já com as fábulas. Eu fiquei contente com a oportunidade e com os resultados também, né? Bom, eu começo dizendo para vocês uma coisa interessante, né? Eu fiz um rastreamento no site da Folha e do Estadão. Agora, vamos lá no site, coloquem Esopo, né? Então, vocês vão encontrar em 2013, né, até agora, novembro, houve 30 menções da palavra Esopo na Folha de São Paulo e 89 no Estadão. Se vocês somarem, né, nós temos 119 citações, né, do Esopo nesses dois jornais, né, maior circulação que nós, o que dá uma média de uma citação do nome a cada 2 dias. Né? Então o Esopo, além de ser esse patrimônio, né, da humanidade, né, que a Adriane mencionou, conhecido das mais diferentes lugares, dos mais diferentes estratos, né, da sociedade, ele é um nome corriqueiro, né, ele está no nosso dia a dia. Só para vocês terem uma ideia, ele foi homenageado pela Polícia Federal quando essa Polícia Federal estava, no primeiro semestre, né, ela estava desmantelando um grupo que superfaturava contratos vinculado ao Ministério do Trabalho e que cuidava de contratação de cursos profissionalizantes, né? Então essa operação da Polícia Federal se chamou Operação Esopo. Então o Esopo tem uma história, né, de desmascaramento, né, que a Adriane pode comentar também, que está registrada na biografia dele, né? Então tem aqui. E aparece também, olha, né, um jeito curioso, né, de falar do Esopo e das fábulas, né? Com o aumento do dólar, nessa crise do câmbio aí, as empresas aéreas foram muito prejudicadas, coitadas, né? Então, um articulista da Folha fez um artigo, né, mencionando então, esse fato, e num determinado ponto do texto dele ele diz assim, ó:
como a cigarra da fábula de Esopo, as companhias aéreas cantaram seus ganhos durante a primavera, primeiro semestre, né, o ano passado. Chegado o inverno, batem à porta da formiga, do governo, pedindo ajuda, que este responda conforme a fábula. Agora dancem. Esse material, eu quero dizer isso, né, que esse material é um material que está constantemente sendo reaproveitado, né, nessas aproximações, nessas citações aqui, em texto jornalístico, né, que é um texto do cotidiano. Né. Aqui na nossa edição, a sugestão então da editora foi colocar aqui no rodapé, né, bem deslocada, numa posição que exige até um manuseio, né, uma movimentação do livro, né, uma forma meio lúdica, né, de se lidar com essa leitura aqui, também deixando então um intervalo aqui entre a narrativa e a moralidade, para que o leitor tentasse formular sua própria interpretação, né? Ele tem essa liberdade, né, marcada ali pelo branco da página, e depois lá no final ele encontra a moralidade que está vinculada ao texto que a gente usou para a tradução, né? Então esse foi um expediente inspirado aqui no texto do Dale, né? O Dale foi mais radical, ele coloca lá no final, e no nosso caso a gente não quis ser radical assim, né? Quis manter a próxima ali da narrativa, mas com essa estratégia, né, de diagramação aqui que deu um diferencial. Bom, fazer uma edição de fábulas gregas, eu acho que é o trabalho mais espinhoso que existe, não no nosso caso, né? Porque a gente trabalha com o trabalho dos outros, né? Dos editores de textos gregos que já enfrentaram esse desafio. Mas para vocês terem uma ideia, até hoje não existe uma edição padrão das fábulas gregas, né? É um trabalho ainda a ser feito. As edições que existem, né, elas apresentam muitas divergências, né, resultantes justamente da quantidade enorme de códices que existe, né, e da dificuldade de avaliação desse material, desses manuscritos. Só de textos anônimos são 94 códices. Né? Então, por exemplo, né, aqui no Brasil, a edição mais conhecida, que serviu de base para as traduções que nós temos, né, é a edição de um helenista francês chamado Émile Chambry. Né? Essa edição é de 1925. E ele se baseia em 3 manuscritos que ele julga os mais interessantes por serem, segundo ele, os mais antigos, né? E ele parte, então, de um manuscrito conhecido como Coleção Augustana, né? Que ele acha que é o mais antigo, mas não há consenso também, há muita divergência quanto a essa datação, né, desses textos. Então, só para vocês terem uma noção, há uma fábula famosa chamada A Raposa e o Bode, né? No nosso texto aqui, A Raposa e o Bode no Poço, né? Essa diferença no título, que tem 7 versões, né? E o Chambry apresenta todas as versões e cada versão com todo o aparato crítico. Então é um material interessante para a gente ver essa variação, né? Como uma mesma fábula foi reescrita várias vezes e que tipo de alteração ela sofreu, né? No vocabulário, na sintaxe, mesmo nos elementos da narrativa, né?
Logo em seguida, o Chambry organizou dessa edição crítica uma edição chamada Editio Minor, né, edição menor, que trazia uma versão de cada fábula que ele considerou a melhor, né, e sem aparato crítico, mas acompanhada da tradução francesa. Essa edição crítica, né, não tem tradução, é só o texto grego e os aparatos, né? Então aí, no Brasil, essa edição com a tradução francesa, né, e que apresentava a versão considerada melhor pelo Chambry, é a edição conhecida que circulou. Mesmo porque a edição crítica logo se esgotou e faz pouco tempo que foi reeditada, né? Então, todas as traduções que nós temos aqui no Brasil são traduções baseadas nessa edição minor aí do Chambry, né? As fábulas nessa edição dele são dispostas, né, em ordem alfabética a partir da letra da primeira palavra do título, né? Essa é uma prática já encontrada nos manuscritos, né, antigos da fábula. O Chambry mantém essa sistemática. Agora, o curioso é que nas edições, nas traduções que nós temos aqui, os tradutores mantiveram os números das fábulas lá do Chambry, mas não dispuseram as fábulas em ordem alfabética, né? Então a gente tem a fábula 1, 2, 3, 4, pode ser a águia, depois raposa, e vai variando por causa da tradução desses títulos para o português, que é claro, né, não há necessariamente correspondência, né, entre as letras iniciais, né? Aí está um outro diferencial, então, desse nosso trabalho, né, que ele procurou inovar e apresentar as fábulas em ordem alfabética, né? A gente agrupou as fábulas em ordem alfabética no português, né? A partir, então, da letra da primeira palavra do título em português, o que significa que nós não mantivemos aqui o número dessas edições, né? Dessas edições gregas. Essa coleção aqui tem, cada fábula tem o seu próprio número, né? Mas fica muito fácil para localizar a fábula, né? Vocês têm aqui agrupadas, por exemplo, todas as fábulas de raposa, como a Paula mencionou, né? Que é o animal mais presente, né? Se vocês quiserem ver fábula de raposa, elas estão todas juntas, né? E lá no final há um índice, então, que faz a remissão, né? A tal fábula daqui equivale a tal fábula da edição grega que a gente usou, né? Bom, eu falei do Chambry, mas a gente trabalhou com o Chambry, sim, mas a gente privilegiou uma outra edição mais moderna, de 1950, organizada pelo Ben Terry, né? Que publicou uma obra monumental, é um catapau assim, né? Chamada A Esópica 1, é o volume 1, né? Esse volume estava programado para ser um dos 4 volumes que comporiam um mega projeto sobre fábula, né, que ele já tinha traçado, né, que ele já tinha definido. Nos outros 3 volumes, nesse volume aparecem as fábulas, né, eu vou falar um pouquinho disso, e nos outros volumes apareceriam, então, todo tipo de comentário, a origem oriental da fábula, né, os documentos que provam a existência da fábula na Mesopotâmia, e ele, no prefácio desse volume 1, ele diz também que gostaria de contar com a colaboração de tradutores de armênio para traduzir todo o material que existe, né, sobre a fábula nessa outra língua. Então ele fez assim FAPESP adoraria, um projeto temático, não é?
Mas ele conseguiu desenvolver só esse primeiro volume, né? Ele faleceu em 1968 sem ter conseguido continuar esse trabalho, né? Bom, nesse material do Perry, né, estão os textos da vida do Esopo, né, há dois textos de uma biografia fictícia, né, sobre o Esopo, todos os provérbios atribuídos a ele, todas as máximas e as fábulas, né? Então, vejam que o Perry já vai ter um outro jeito de trabalhar com as fábulas, né? Ele parte também dessa coleção augustana, que é considerada a mais antiga, né, a com maior número de fábulas, tem 231 fábulas, e depois ele vai mas essa coleção augustana também não é um manuscrito só, né? Há vários manuscritos dessa mesma coleção e com diferenças. Então, só para vocês terem uma ideia, aquela famosa fábula da galinha dos ovos de ouro, o texto que o Perry escolheu não é a galinha, é a gansa. Né? Veja, uma variação aí de animal, né? E que a gente fez questão de usar exatamente para oferecer para o leitor um texto diferente, não é? Então, como eu disse para vocês, a gente privilegiou as versões das fábulas que estão nessa edição do Perry, né? Porque seria a oportunidade de alguma coisa nova, né? Já que as versões do Chambry estão disponíveis em pelo menos 2 traduções aí no mercado, né? Bom, então ele pega os manuscritos, né, dessa coleção e trabalha com essas 231 fábulas, e a partir daí ele vai consultando as outras coleções existentes e acrescentando na edição dele as fábulas que têm uma intriga não contemplada lá naquela primeira coleção. Então ele procura não repetir histórias, tá? Esse é um outro problema seríssimo, né? Porque dada a quantidade de reescrituras de fábulas, né, que existem, né, é um outro desafio você estabelecer um critério para definir o que é uma narrativa original e o que seria uma variante, né? Então, por exemplo, né, aí na nossa coleção nós temos uma fábula chamada Raposa e o Coelho, a raposa e o coelho no poço, né? O coelho e a raposa, o coelho no poço e a raposa, é essa ordem, está lá no C, né, no coelho. Então o coelho vai beber água, desce num poço fundo, bebe a água e depois não consegue sair de lá, né? E a raposa chega na beirada do poço e tripudia, né, sobre a burrice do coelho, que desceu sem avaliar como faria para sair depois, né? Mais para frente, lá na fábula da raposa, nós temos a raposa e o bode no poço. A mesma situação, né? Só que numa intriga, uma narrativa mais elaborada, né? E já com um tom cômico, né? Mostrando essa ardilosidade da raposa. O bode desce no poço, bebe a água, a raposa chega na beirada, com sede, pergunta se a água é boa, o bode diz que é, e a raposa burrinha desce, né? Mas ao mesmo tempo que ela é nécia, ela sabe resolver a dificuldade, né? Então ela pede para o bode se apoiar nas paredes do poço, né? E ela vai galgando o dorso do bode, sai lá em cima, né? Com a promessa de que depois que ela conseguisse sair, ela também ajudaria o bode a sair, mas aí ela não ajuda, né? E tripudia sobre o bode. Então veja, como determinar, né, se são narrativas diferentes, né? Quando a gente tem a mesma situação, pelo menos o mesmo animal, a raposa, né?
Então, eu estou mostrando para vocês assim, que esse mundo da fábula, né, é um mundo que ainda oferece, ainda tem muita coisa para ser resolvida, não é? Como eu disse para vocês, não há uma edição padrão ainda, né? O que há são essas tentativas desses editores que manuseiam essa quantidade enorme de manuscritos, né? E cada um vai tomando uma decisão, né? Bom, e depois na hora de fazer a tradução, né? Deixa eu falar um pouquinho disso aqui, porque estou me estendendo, né, mais do que eu tenho aqui. A outra decisão que foi tomada, né, quando nós decidimos dar esse formato para essa edição, é que seria uma edição sem notas, né? Isso implica uma tradução que seja imediatamente recebida pelo público, né, sem fazer o recurso da nota de rodapé. E isso então implicava certos ajustes, né, numa tradução que eu já tinha também, né, pensando nas notas, né, naquela coisa mais acadêmica. E aí então fazer esses acertos na tradução, facilitando a recepção do leitor, mas sem também desvirtuar o texto, né? Aí então é que entra essa experiência da tradaptação do teatro aí que ela mencionou, né? Porque a prática, a adaptação de texto teatral trabalha com isso, né? Você tem que produzir um texto que vai para o palco e que imediatamente seja recebido, né, pela plateia. Há uma fábula chamada, o título original é os menagirtas, né? Esse nome significa em grego sacerdote mendicante, né? Nas traduções que nós temos aí no mercado, é normal aparecer esse título, os menagirtas, e depois vem lá a nota de rodapé explicando que eram sacerdotes da deusa Cibele, que perambulavam pelas aldeias pedindo esmolas, né? Então a gente resolveu isso mudando, em vez de botar esse nome que é uma mera transcrição da palavra grega, a gente usou sacerdotes mendicantes, não é? Então aí você dispensa a nota, né? Porque o próprio nome já sugere, né? Há uma outra fábula em que aparece o termo gimnasiarca, né? Esse termo não está dicionarizado, né? Há alguns termos da cultura grega que facilita a vida, porque isso é importante também que o termo esteja no AIS, pelo menos, né? Mas esse termo não está, né? Então, para dispensar nota, a gente colocou lá, né? Diretores de escolas de ginástica, que era o que eles eram, né? Então a gente faz uma paráfrase, né, com o nome. Às vezes aparece bóreas, né? Aparecem figuras mitológicas, então bóreas. Para quem não sabe o que é bóreas, como é que a gente resolve, né? Coloca lá o vento bóreas, né? Pronto. Então a informação que viria no rodapé já fica incorporada no texto, né? Facilitando essa apreensão imediata, né? Eu quero confessar para vocês que eu fiquei muito contente de poder inserir na fábula uma palavrinha que me é muito cara, embora ela se refira a um animalzinho nojento, que é a palavra bigato. Por incrível que pareça, todo mundo conhece bigato, né? Não. Só mais no interior. Verdade. Só entre Matão e Araraquara. Então... Não sabe. Não se conhece? É aquele bichinho que você vê na fruta. Bicho da goiaba. Bicho da goiaba. Bicho da goiaba. Mas não dá. E aí, então, olha só,
eu trabalhei bastante tempo num dicionário de língua portuguesa, num dicionário de usos, né? E a gente trabalhava com corpos escritos, né? De 1950 para cá. E a gente ia procurar na tal palavra, não estava, não aparecia no dicionário, por quê? Porque ela não estava no texto escrito, né? E bigato era uma. E aí há uma fábula que conta a historinha de um bichinho desse e a cena se passa numa figueira, né? O que faz a gente deduzir que você tem o figo apodrecendo e o bichinho do... Mas não vou pôr o bichinho do figo, gente, não existe isso, é bigato, vocês têm que aprender. Então, aí eu falei, não, é a hora de eu botar bigato aqui, porque agora vai pro dicionário, entendeu? Então tá lá, né, o bigato e a cobra, né? Porque a historinha de um bigatinho que vê a cobra, ele quer ficar do tamanho da cobra, né? Mas eu não sabia que era palavra de circulação restrita na região, não. Não, mas aí, ó, agora nós estamos salvos pelo dicionário do Google. E lá vocês acham tudo, né? Até isso. Então, a outra coisa que eu queria comentar é que nesse cotejo, né, das fábulas desse Fermi, ficariam de fora algumas fábulas que estavam no Chambri, e a gente resolveu juntar tudo, né, para disponibilizar a maior quantidade possível de fábulas para o leitor. Entre elas estão fábulas em versos, né? E essas fábulas têm uma história interessante porque olha só, há um autor de fábulas, né, que escreveu fábulas em versos, chamado Bábrio, um autor do século II, né? As fábulas dele foram depois parafraseadas e em seguida foram novamente reescritas em versos, né? Isso por volta do século VI, e já num tipo de versificação que não seguia mais a composição de longas e breves da cultura clássica, né? É por um tipo de verso específico que já marca a transição para o nosso modelo de verso baseado em sílaba átona e tônica, né? Então há um tanto de fábulas em versos na coleção que ficou também mantida, né? E que eu não digo para vocês que eu fiz tradução poética, porque eu não sei fazer isso, só que a gente também tem assim, um mínimo de sensibilidade, né, para tentar assim, colocar um ritmo, né, nesses versos aí e trabalhar com uma disposição da frase num certo tamanho, né, que visualmente sugira o verso lá do texto grego, que era da mesma medida, né, todos eles, e todos eles vejam com um acento tônico, com palavra acentuada na penúltima sílaba, né? Então, na medida do possível, assim, a gente fez esse trabalho. Eu vou ler para vocês um inverso que chama o Carreiro e Eras, né? Que é curtinho, viu, gente? Porque a minha preferida é o Rato da Cidade, como é muito longo. Aí tá assim, aqui ó, um carreiro guiava a carroça para a aldeia, quando ela despencou num barranco fundo. Ele, em vez de acudir, ficou parado, inerte, pondo-se a rezar a Héracles somente, dos deuses todos o que ele mais honrava. Vem o Deus então e lhe diz: ajeite as rodas, aguilhoe os bois e reze sim aos deuses, mas se você não ajudar, é reza à toa. Então, né, tentando dar uma cadência, na medida do possível também, uma tônica lá na penúltima, no fundo, inerte, somente, honrado, né? Mas dentro das possibilidades da tradutora aqui, que não é poeta, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês. Tá bom, né? Mas eu não paro.
vocês, queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Comentários, elogios. Eu vou comentar então só uma coisinha que foi um trabalho de ilustração que foi feito por um artista, que é o Eduardo Bernard. Ele teve um jovem artista, ele teve que passar, dedicado aos trabalhos dele nessa última Bienal de São Paulo, e ele captou um pouco, né? A gente tentou durante a edição passar um pouco dessas primeiras impressões e critérios para que ele pudesse desenhar essas fábulas, né, ilustrar essas fábulas de maneira a manter todos esses, né, critérios do antropomorfismo e dessa metáfora, né, de que são essas fábulas, e trazer para um registro contemporâneo. Então essa do poço, por exemplo, não sei se acho que vocês se verdade, a lebre dentro do poço e a raposa. Ele fez em vez de ser um poço, o poço é um vaso sanitário. Então, com isso, ele mantém o humor, mantém a metáfora, né, mantém a presença do animal enfim, uma característica humana. Então, pode falar. Não, eu estava dizendo aqui que a gente esqueceu de falar da Emília, que é a melhor leitora de fábulas que tem, né? E realmente o conto é louvado com a Emília se libertando as morais, né? Eu já vou falar da ilustração, mas a história da fábula da cigarra e da formiga, por exemplo, em que a formiga é sempre louvada, né? A Emília lembra que a sociedade sem os artistas teria muito pouca graça, então é justo alimentar a cigarra no inverno, né? Já que ela dá tanta alegria, né, no verão. Mas com relação às ilustrações, né, justamente o que a Isabel estava ressaltando, o Eduardo Berlina, ele trabalhou com elementos que atualizam a fábula e trazem a fábula para a nossa experiência, né? Então, todos esses ruídos de modernidade que ele introduz na leitura visual das fábulas, ela faz esse vínculo, né, com a nossa experiência, né, mostrando que essas fábulas devem ser recontextualizadas. E daí, fazendo, de certa forma, que a gente relativize as morais que vêm cristalizadas com essas fábulas, né, desde a antiguidade. Essas morais podem ser outras, né? E também eu acho que ele trabalha muito com o elemento das máscaras, né? Lembrando que do papel social da fábula, de quanto que essas figuras animais, né, elas funcionam como, né, metáforas mesmo para determinados comportamentos, e são figuras que a gente não associa com literatura infanto-juvenil, né? Muitas delas são bastante perturbadoras, como esse coelho se afogando no vaso sanitário, né? Mas esse também é um elemento que a fábula exópica traz e que a tradição da literatura infantil tentou descartar a todo custo, mas que está presente, né, nos textos, né? Então a leitura dele, né, das fábulas, ela ressalta certas coisas que a edição explicitamente, com que a edição explicitamente lidou, né? Acho que é isso.